um pouco sobre, acho que, se eu não me engano, sobre a SAP 1. A SAP 1, creio que ela é um pouco tranquila. Alguém de vocês aqui tem dúvidas sobre ela, que é dos questões dirigidas? Questões do estudo dirigido, né? Vamos combinar. O que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que reservar um tempo. Então, certo. Então, eu vou partir agora, pessoal. Eu vou dar foco, então, nas duas outras SAPs, que é a SAP 2, né? Que é a SAP 1, contexto 2, atividade 2. E na SAP 1, perdão, SAP 1, contexto 2, atividade 2. Na SAP 2, contexto 1, atividade 1, certo? Vou compartilhar a tela com vocês aí. Vou compartilhar a tela aqui. Então vamos lá. Vamos primeiro então baixar essa primeira aqui da SAP 1 contexto 2 atividade 2. Baixa ela aqui, ela está aqui, né? E vamos ler ela aqui junto. Vamos lá. Ajude Laura na elaboração de 2 roteiros de fabricação. Um de uma peça usinada no torno e outro de uma peça realizada na fresadora. A primeira etapa a ser realizada é a leitura e interpretação dos desenhos, seguido da produção de 2 roteiros de fabricação contendo a descrição da sequência operacional de forma lógica, com os processos produtivos envolvidos, os instrumentos e ferramentas necessários e os parâmetros de corte relacionados à operação. Então, essa primeira peça aqui de cima, que eu estou passando o cursor, certo? Ela é uma peça plana. Então, para fabricar essa peça, você vai utilizar uma fresadora, certo? A peça de baixo é como se fosse uma ponta de um eixo, né? Cilíndrico, uma peça em formato cilíndrico. Então, por fabricação, eu vou usar um torno mecânico, né? Que é onde eu faço as peças cilíndricas, ok? Então, vamos lá. Caro aluno, para auxiliar na realização da atividade, segue arquivos anexos para download, que é o exemplo de roteiro do eixo escalonado, modelo de roteiro, as especificações de torneamento para montar o roteiro e a de fresagem também para montar o roteiro, que está aqui do lado, certo? Do lado tem essa especificação de fresagem. Baixa, né? Baixa, abre o arquivo, está aqui as dimensões dessa peça, né? Que vai ser utilizada na fresadora, suas dimensões aqui em milímetros, né? Aqui dão algumas especificações, ó, por exemplo, como não tem nada especificado, então essa peça está toda em milímetro. As tolerâncias gerais de 0,1, de linear 0,1, angular 0,1 milímetros, o chanfre 0,5 e o acabamento 0,8 RA. Aqui embaixo, material a ser usinado, barra chata, é um aço SAI 1045 e aqui as dimensões, né? 75 milímetros, 1 polegada 3/8 por 1 polegada e 1/4. Certo? Esse material, ó, quando fala o material a ser Quando fala o material a ser usinado, você tem que levar em conta que, a depender do material, eu vou mudar os meus parâmetros de corte, certo? Minha velocidade de corte, de avanço e assim por diante. Certo? Assim como o tipo, né? Se é um aço, a dureza, então todos esses aspectos que você precisa saber para calcular os seus parâmetros de corte, certo? Tipos. Então, esse aqui é da primeira peça, certo? Do segundo é do torneamento, ok? Baixou aqui o arquivo, olha ele aqui, então tem uma ponta de um eixo, certo? E aqui as dimensões que vai ser usada no torno, da mesma forma. É uma barra cilíndrica, só que aqui agora é um aço 1020, certo? Com um diâmetro de 1 polegada e 3/4 por 85 milímetros de comprimento. E tá aqui todas as dimensões e todas as especificações, certo? E aqui eu tenho um exemplo de um roteiro de eixo escalonado. Por exemplo, esse eixo aqui, ó. Então ele tem esse roteiro de fabricação, né?
Eu tenho um nome, vai colocar o seu nome, a data, o projeto, que no caso é um eixo, o processo produtivo. Como é um eixo, vai para um torneamento, certo? Aí tem os passos, né, que é um por um, né, o passo número 1. O que eu vou fazer nessa primeira aqui? Primeiro, selecionar o material. Uma barra cilíndrica, no caso aqui do desenho, é uma SAI 1020, né? No caso do desenho aqui é uma SAI 1020 com aquelas dimensões, certo? Segundo, selecionar as ferramentas que serão utilizadas. Terceiro passo. Terceiro passo, selecionar os instrumentos de medição. Quarto, fixar a ferramenta no castelo da máquina. 5, fixar o material a ser usinado e assim por diante, certo, pessoal? É uma sequência lógica de como você deve fabricar aquele material conforme o desenho, certo? Aí, por exemplo, no passo 9 aqui, ó, calcular parâmetros de desbaste. Esse aqui vai ser o quê? A velocidade de corte e a minha frequência, que é a minha rotação do meu torno, certo? Eu vou usar para poder fazer o desbaste. Aí tem aqui, ó, executar faceamento, tornando uniforme a face do material. Aí aqui o F seria do avanço manual. Esse aqui eu vou avançar manualmente. Só pulando aqui para o passo 3, por exemplo, executar a operação de desbaste do diâmetro 25 por 35 milímetros de inteiro sucessiva, com passos de no máximo 1,5 milímetro de profundidade, deixando o sobremetal para o posterior acabamento, verificar medidas. Aí tem os instrumentos, ferramentas de corte, especifica aqui juntamente com o meu avanço. E assim por diante, certo, pessoal? Isso aqui é só um exemplo, não quer dizer que esse aqui é um gabarito fechado. É como se você estivesse mesmo fabricando a peça lá, por exemplo, na oficina, e você vai pensar de uma maneira lógica como que eu vou executar para fazer essa peça que está nesse desenho aqui, certo? Sempre levando em conta o desenho. Então, você vai usar um passo a passo de maneira lógica, certo? Não precisa se preocupar tanto nessa questão de velocidade de corte, dos parâmetros de corte. Vocês vão preocupar mesmo de calcular efetivamente isso na aula presencial, certo? Que aí vocês vão saber com mais noção de como fazer, como ajustar, porque principalmente no torno. Porque, por exemplo, se você calcular a velocidade de corte ou o giro do torno, ele não dá uma velocidade exata das velocidades que tem no torno. Então, você tem que ajustar. E isso o professor, na presencial, ele mostra como vocês fazem de uma forma mais, como diz, mais assertiva e mais detalhada, mostrando na máquina, que aqui realmente, numa aula teórica, fica um pouquinho mais difícil de vocês imaginarem a situação. Mas estando na situação mesmo presencial, vocês conseguem ter uma noção melhor, certo? Só mostrando aqui, pessoal, mais ou menos um gabaritozinho, não é, como eu falei, não é um gabarito fixo, certo? Então, vamos lá, primeiro lá, ó, esse aqui é outro exemplo, é aquele do bloco repachado, certo? Que é aquela peça que você tem que usar na fresa, na fresadora, certo? Então, primeiro, selecionar o material, as ferramentas, usar a primeira face de referência, virar a peça, está vendo? Tudo tem uma sequência lógica. Até você falar, não, agora tudo bem, depois desses passos eu consigo montar a peça conforme está mostrado no desenho. Isso aí, pessoal, essa SAP 1 aqui, contexto 2, atividade 2, que seria a SAP 2, certo? Tem aqui algum questionamento, alguma dúvida? Professor, Pode falar. precisa falar quais são as ferramentas que vai ser utilizado ou não? Olha, se você já tiver uma noção, pode. Se não, pode só deixar mais ou menos o que você acha que é, mas não precisa ser exatamente. Porque se você tiver uma familiaridade já com torno, com fabricação de peça em torno e fresadora, tudo bem. Não é uma. Eu só peço que você organize de uma forma lógica como você fabricaria tal peça, entendeu? Entendi. Certo?
Pessoal, mais alguma dúvida aí, pessoal? Mais algum questionamento? Professor, Pode falar. eu acabei de ingressar na reunião. Se puder falar só um resumo, você estava explicando a SAP 1, contexto 2, certo? Isso, é a da fabricação da peça, de duas peças. Uma peça que é para ser feita no torno e Certo, outra para ser feita na fresa, certo? certo, Aí, em cada uma dessas peças, você vai elaborar um roteiro de fabricação. Se você está vendo a minha tela, você vai ver um roteiro que é desse aqui do lado direito, certo? certo, certo. Aqui eu estou dando o exemplo de um roteiro daquele primeiro bloquinho, aquele quadradinho rebaixado que é desse aqui. Eu vou só abrir ele aqui para você ver. Dessa peça aqui do Certo. lado esquerdo, certo? Ok, Então aqui é o que eu vou fazer, uma descrição da minha atividade, de como eu vou fazer a minha peça, né? Primeiro, selecionar o material, né? Que material que eu estou especificando aqui? Uma barra chata, sai 1045, certo? Primeiro passo. ok, Segundo passo que eu preciso fazer é selecionar as ferramentas, né? Que vão ser utilizadas. Eu vou precisar, basicamente, é um paquímetro, né? Um paquímetro, uma amostra para poder fixar minha peça na fresadora, né? E assim por diante. Calcular parâmetros de corte, aí não precisa ser uma coisa exata, você pode ter uma noção, se você já tiver uma noção dos parâmetros de corte, você pode colocar aqui, não precisa ser exato, é mais para você ter em mente que isso aí você precisa ajustar isso quando vai fazer isso, essa peça na prática, né? ok, Verificar os dispositivos de proteção da máquina, os instrumentos de medição, fixar a ferramenta na máquina, fixar e alinhar o material na morsa. Aí a outra, ligar a máquina, fazer a referência, né? Porque a fresa também, a fresa tem um ponto vamos dizer assim, de início, aí eu vou ver quanto, né? Referenciar esta cortante com a face da peça, que é, vamos dizer assim, você vai fazer primeiro, por exemplo, vamos dizer que tem esse bloco aqui, e eu quero rebaixar ele até aqui. O que eu preciso fazer? Primeiro desbastar, né? Vou desbastar. Quantos milímetros que eu vou desbastar por cada passo, né? Tantos. Aí depois o que eu vou fazer? Vou fazer esse furo. Esse furo é de 15 milímetros. Ele está centrado aonde? A 10 milímetros, a da 15 milímetros lateral, aqui e a 10 aqui a certo, partir daqui da borda, certo? Pronto, centrei o meu furo, eu vou fazer o furo agora. Meu furo é de diâmetro de quanto? De 10, né? Faço o furo. E assim por diante. entendi. Cada detalhe que você vai fazer a peça para poder chegar vamos dizer, no desenho, vamos dizer assim, no desenho final, né? Vamos dizer assim, como ela tem que ficar no final, né? Como Uhum. projetado, né? O mesmo você vai fazer, só que ao invés de ser essa peça, só que ao invés de fazer essa peça, vai ser essa aqui do torno, certo? No caso, é essa aqui. Essa aqui, Ah, tá, obviamente, vai ser feita em um torno, né? Porque é uma peça entendi. cilíndrica, né? Formato cilíndrico. Se você quiser fazer no torno, é da mesma forma, só que ao invés de considerar uma fresa, considerar um torno. É basicamente isso. E entregar esse roteiro aqui para mim lá aqui no ambiente virtual de aprendizagem, certo? Tá ok. Bom, pessoal, mais alguma dúvida aí? Um questionamento? Bom, então, continuando aqui, pessoal, vou então dar ênfase agora a essa outra atividade aqui, ó, que é a SAP 2, contexto 1, atividade Professor, 1, certo? Pode falar. é esse roteiro aqui que tem que preencher? Isso, é esse aqui, esse está do lado direito aqui, só que aí você vai baixar nesse que está escrito aqui, onde eu estou passando o mouse, que é o modelo de roteiro, certo? Você baixa ele, que é esse aqui, ó. Esse aqui que eu acabei de baixar ele, ó. Vocês vão baixar e vai seguir esse aqui que já está em branco. Vamos só preencher ele aqui, certo? Só mostrando Exemplo mais disso. embaixo aqui, pessoal, aí tem, por exemplo, especificação de ferramentas e dos instrumentos.
É só para É vocês o terem uma roteiro para noção. Não cada precisa peça. preencher todos, só o que vocês têm em mente que precisa para poder fazer, né? Por exemplo, uma ferramenta e os instrumentos, certo? Roteiro de eixo Professor, escalonado. Roteiro de eixo Isso, escalonado, né? isso, do eixo escalonado e do bloco rebaixado. Vocês têm que lembrar que são 2 arquivos que vocês vão mandar, certo? Ah, tá. São 2 arquivos, é um do bloco rebaixado, aquele bloquinho do bloco, né? E o outro daquele eixo do eixo feito no torno. Aí você considera. Certo. Você vai considerar da fonte. Certo? Alguém ia falar alguma coisa aí? eu, professor, Pode falar. mais uma pergunta. Esse do bloco rebaixado aí, na hora de fazer esses furos, tem que fazer algum cálculo para saber a rotação da furadeira? Bom, não, assim, se você já tiver a noção do mais ou menos, não precisa ser fazer uma coisa exata. Você vai falar, mais ou menos tantos RPM para fazer esse furo, certo? Pode fazer, senão pode só deixar um entendido que precisa de ter tal parâmetro de corte, certo? Certo. E Não esse sei se outro você cálculo aqui, esse cálculo do parâmetro de desbaste aqui, que tem um VC, 120, RPM, tem que fazer também. Na escola, o professor passou, eu aprendi mais ou menos, só que eu tenho medo de eu fazer por minha conta e errar, porque na escola a gente está com o auxílio do professor, né? Qualquer dúvida, ele corre lá e socorre. Aí eu tenho medo de eu ir por mim e fazer e errar. Não, é porque eu não sei se você ouviu lá, não sei se o que eu falei mais um pouquinho antes aí, sobre essa questão aí, porque, igual eu te falando, quando você faz lá no torno, pessoalmente, você tem uma outra noção. Aqui você, vamos dizer assim, você está imaginando como faz essa peça, então não tem como você ter aquela exatidão, de quanto de velocidade de corte eu vou precisar, certo? Você pode fazer um cálculo teórico, aí a gente pode vir no livro aqui, ó, a gente pode vir no livro e ver aqui, né, qual os parâmetros de corte, a velocidade de corte, aquele PDN sobre 60. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Olha como é que eu analisei aqui. Eu vou na página 114 do livro. Pode ser qualquer um dessa família. Isso, que aí a aula. Vendo, ó, caso vocês queiram também ter mais embasamento para poder responder, vocês podem utilizar nesse capítulo 3 aqui, certo? Se eu não me engano, onde está... ó, tá vendo? Aqui tem algumas... Fresagem, mandrilar... Isso não, aqui eu não sei se tem, eu não sei se é o de fundamentos de usinagem que tem a fórmula de velocidade de corte. Caso vocês queiram pesquisar Se você já tiver uma noção, pode colocar. Se não, não precisa, certo? Não chega, não é uma obrigatoriedade. Mas se você tiver uma noção, é até melhor. Ok? Mas, né, vamos Ok, dizer, tudo bem. mas ninguém vai ser penalizado por não colocar essa velocidade de corte. É mais para vocês terem uma noção de que tem que usar esse daí depois, certo? Principalmente quando realmente for fazer uma peça no torno, na aula prática, vocês terem noção de que tem que ter onde usar, certo? Ok, Vocês tudo terem bem. noção, por exemplo, de cada material vai ter um parâmetro de corte diferente, certo? Por exemplo, um aço mais mole, vamos dizer assim, tem um parâmetro de corte, um aço mais duro, ele tem uma outra parâmetro de corte, certo? Ok. Ok, pessoal? Alguma dúvida, mais aí um questionamento aí, pessoal? Alguma dúvida? Professor, Sim. na verdade eu só queria tirar uma dúvida sobre a SAP 1, contexto 1. É uma dúvida da turma. É porque lá tem esse primeiro arquivo aí, questões de estudo dirigido. Esse arquivo é para ser enviado, né? E aí tem esse Isso. outro aí embaixo, matriz de resposta, matriz resposta. Esse é para enviar também ou não? É porque
tem os dois. Você pode colocar as respostas nesse arquivo aqui, que é praticamente como se fosse uma folha em branco, ou você pode usar esse aqui, que tem as questões do estudo dirigido, e responder em cima dele. Pode usar qualquer um dos dois. Mas, de qualquer forma, você tem que nortear que é as respostas das perguntas, das questões do estudo dirigido. Entendi. Aí, no caso, só precisa enviar um arquivo, né? Isso, esse é só um arquivo. Nesse aqui que eu estou falando, tem que enviar dois, certo? Esse roteiro de fabricação. Entendi. Certo, pessoal? Algo mais? Na última aula, professor, você explicou a SAP 1 contexto 1? Expliquei, eu falei um pouco sobre essa questão do estudo dirigido. Ah, tá, ok, sem problema, beleza. Eu Certo? perdi a primeira, aí eu me viro aqui. Não, essa aula ela tá gravada, ela tá aqui, ó. Vou mostrar para Ela vocês tá, aqui, ó. ela Quando tá eu gravo gravada? as aulas, eu sempre coloco aqui, ó, aba biblioteca. Ó, tá aqui, ó, web aula dia 11/4. Ó. Você pode Ah, clicar em beleza. cima aqui, ó, lá já tá o videozinho na aula. Ah, ok, beleza. Ok? Certo, pessoal? Então, vou dar então continuidade. Vou falar agora então da SAP 2, contexto 1, atividade 1, certo? Vamos ler ela aqui junto para a gente poder entender ela, ok? Então, vamos lá. Atividade 1. A partir da interpretação do croquis, conforme mostrado aqui nessa figura 1, desenvolva um planejamento da peça mecânica em um fluxograma. Esse fluxograma deverá ser elaborado a partir das 3 etapas mostradas na figura 2, que é essa daqui, ó. Esse fluxograma aqui, certo? Que estão relacionados ao processo produtivo. Lembrando que essas vão do planejamento até a produção. Esse aqui, pessoal, é mais ou menos parecido com o da SAP anterior, só que ela é o seguinte, vocês vão fazer nesse fluxograma aqui. Eu vou mostrar aqui mais ou menos para vocês como é que é um exemplo, certo? É mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um produto, né? Tem um planejamento dele, né? De um projeto. Aí eu vou planejar primeiramente fazendo um desenho, né? Nesse desenho, o que eu vou fazer? Eu vou especificar o material que é feito esse produto. Depois eu vou fazer um checklist de suprimentos. O que é? São os materiais, as máquinas, equipamentos, instrumentos e as ferramentas de corte, certo? E também um orçamento. Bom, essa aqui é a minha fase de planejamento, certo? E aí a segunda etapa é o meu desenvolvimento, é o desenvolvimento do meu produto, do meu projeto, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma leitura e interpretação desse desenho, elaborar um roteiro de fabricação, que é uma sequência lógica de operação com os parâmetros de corte, certo? E também usar ferramentas de qualidade. No caso aqui, pode ser um 5S e qualquer outras também. Tem várias ferramentas de qualidade, certo? E, por fim, a execução. Execução do projeto que eu vou fazer. Pôr uma usinagem, no caso daquela peça, né? Que é aquela peça... É aquela peça, né? Que... deixa eu só abrir ela de novo aqui. No caso, essa peça aqui, né? Que é essa peça que está desenhada aqui, vamos dizer, rascunhada, né? Então, vou usinar, primeiramente com os procedimentos de segurança, utilização do EPI e também identificar os dispositivos de proteção da máquina. E o processo produtivo em si, que aí são os mais variados, né? Que é o torno, né? Que é um perto cilindro, um torno, a fresa, né? Que é para fazer esse perfil aqui, por exemplo, fazer esse rasgo de chaveta, furar, né? Que é ter um furo aqui no eixo, e retificar, que é para, vamos dizer, dar um acabamento mais... um acabamento superficial melhor à minha peça, ok? E descarte de resíduo. Isso aqui como eu disse no relação à SAP anterior, não é um gabarito. É mais ou menos que vocês têm que pensar também como vai ser fabricada a peça, só que ao invés de você focar apenas no roteiro de fabricação, você pensar na fabricação dessa peça como um todo. Como eu vou dizer, então,
eu vou dizer assim, é como se vocês fossem um dono da empresa, certo? O dono de uma empresa e que precisa, sei lá, fabricar essa peça aqui em uma grande escala. Aí vocês têm que pensar, obviamente, como um todo, né? Ah, como que eu vou planejar essa peça? Ah, eu tenho que fazer um desenho, depois fazer um checklist de suprimento, depois elaborar um orçamento, né? Porque essa peça tem um custo. Depois, como vou desenvolver essa peça? Através do desenho, com roteiro de fabricação, usando ferramenta de qualidade, né? E a execução? Um procedimento de segurança, um processo produtivo, um descarte de resíduo. Basicamente é isso, certo, pessoal? Alguma dúvida aí? Questionamento? Professor, Pode falar. mas essa peça vai ter que fazer um desenho dela, hein? Não, não, essa peça aqui não precisa. Você viu o que está falando aqui, ó? A partir da interpretação do desenho. Vocês vão só dar uma olhada no desenho e vai desenvolver esse planejamento aqui, que é justamente esse fluxograma aqui do lado direito, certo? Ok. Entenderam? Vocês imaginar como vai ser fabricada essa peça, mas não a nível de detalhes aqui, certo? É só como se fosse assim, passando na fábrica, certo? Aí olhando como um todo, não a parte específica da fabricação em si da peça. Não sei se vocês perceberam, a SAP anterior, o que ela foca? Ó, só se vocês olharem o cursor aqui do meu mouse, a SAP anterior, o que ela foca? Ela foca nessa parte aqui, ó, que é o roteiro de fabricação, certo? Foca só nessa parte específica. O que é? O roteiro da fabricação da peça. Essa SAP, ela foca o todo, tá vendo? Desde o planejamento da minha peça até o produto final. Vocês conseguiram compreender? Sim. Então é isso. Essa SAP é para fazer esse fluxograma aqui, ó, mais ou menos isso aqui, ó. Conseguiram compreender? Professor, Sim, pode falar. qual que é a folha que vai responder essa atividade? Essa folha vocês podem fazer, aqui não tem uma coisa para responder, certo? Fluxo. Vocês podem fazer no computador, se vocês fizerem, ou se quiserem fazer à mão, enviar uma imagem, uma foto, ou se não digitalizar em PDF, fica do jeito que vocês quiserem, certo? Desde que fique legível, eu consiga entender, pode fazer, certo? Não tem como incluir um arquivo aí de fluxograma em branco para a gente preencher? É porque esses fluxogramas aqui, ele é feito em PowerPoint. Posso até tentar fazer aqui, mas é um pouco demorado. Certo, entendi. Mas pô, se você quiser fazer na mão, se não conseguir fazer no computador, não tem problema. É só quem conseguir, não tem problema. Eu não vou, também não vai ser penalizado, não. Eu só No quero que Word, vocês entendam. no Word não dá para fazer só essas caixinhas, não? Só no PowerPoint mesmo? Não, o Word dá também. No Word, quiser tentar fazer no Excel também, fazendo cada célulazinha depois, pode também. Acho que até no Excel dá para fazer. Tá, eu vou fazer no Word então. Quer ver? Acho que o Word aqui, ó, deixa eu só ver aqui. Vou abrir um. Acho que tem um até pré-montado no Word, acho que já tem até uns exemplos lá já, se eu não me Eu engano. acho que se tiver modelo, vocês podem. Ou criar um do zero também dá, ó. Quer ver? Inserir aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. Smart. Vai nesse Smart Art aqui, ó. Pronto, pode fazer um aqui, ó. Hierarquia, ó. Vamos, sei lá, Deixa eu ver aqui. Formas. Deixa eu ver, acho Vou que no fazer um Word bem. aqui. Vou fazer um mais simples aqui, ó. Vou criar um aqui, ó. Vem aqui, posso colocar um texto. Sei lá, faço uma caixa de texto aqui, eu vou colocar planejamento. Planejamento, né? Aí eu. Planejamento, ajusta a minha caixa aqui e tal. Aí eu posso puxar. Eu posso puxar uma setinha aqui, ó. Puxo uma setinha aqui e faço
faço uma outra caixa aqui, coloco o estilo dela aqui, eu boto um texto. Sei lá, posso colocar outro texto aqui, ó, planejamento, sei lá, desenho, interpretação. Dá para fazer, vocês conseguiram ver aí? Dá para fazer pelo Entendi. Word. Beleza. Aí, por exemplo, se aqui não der, vocês podem virar a forma da página, se eu não me engano é aqui, ó, layout. Não, layout, você vem aqui, orientação, põe paisagem. Ó, pronto, aí tá vendo? Vira a folha, aí dá para fazer um espaço maior, tá vendo? Bom, é mais aí, para fazer aí, certo, pessoal? Há mais alguma dúvida aí, questionamento? Professor, Pode falar. você não tem o desenho dessa peça dela prontinha, não, montada? Não, essa peça, José Naldo, dela, na verdade, você nem precisa se preocupar com essa peça em si. Ela é justamente para você fazer só Fluxograma. é para você só esse fluxograma mesmo, certo? A peça é só para você ter uma noção mesmo, não precisa se preocupar com ela. E eu Ela é não, um, eu é não um, posso. é um croquis, tá vendo? Ela é só como se fosse um rascunho. É só para você imaginar como você vai fazer essa peça, mas não ela detalhada. Por isso que não precisa nem esquentar com detalhes, se está muito bem feito ou não. Só para você pensar como vou fazer essa peça como um todo, tá vendo? Planejamento da peça. Isso que está escrito aqui, planejamento de um projeto. O que seria esse projeto? Fazer a peça. Aí primeiro aí tem esses 3 passos, né? Que é o planejamento da peça, vai desenvolver a peça e depois fazer a usinagem dela, certo? Usinagem em si é a fabricação da peça em si, Eu não posso só certo? descrever sem fazer o fluxograma, não, professor? Bom, você acha difícil fazer ela? Ah, Ué, bom, professor, pode. divide o tempo. Se você Divide o quiser tempo fazer também, assim, professor, que é muito corrido. Aí se eu for só digitar sem fazer o fluxograma, para mim vai facilitar mais um pouco. pode ser, não tem problema. Só você especificando, ó, porque a parte do planejamento, desenvolvimento da usinagem. Conseguindo separar essas 3 partes aqui, tá ok. Tudo certo. É que mais do que vocês pensam, mais do que o coisa de orgânico, eu quero que vocês tenham em mente a compreensão da ideia. Eu quero que vocês compreendam como é a ideia e o raciocínio mesmo da SAP, certo? E como ocorre, só isso. Eu vamos falando, eu nem estou preocupado visualmente, se está bonitinho, se está aquela coisa, né, a oitava maravilha do mundo, não estou nem preocupado com isso. O principal é vocês terem noção, terem a compreensão da ideia, do que é para ser feito na SAP, certo? Ok, professor, tudo bem. É por causa que se eu for só digitar sem fazer o fluxograma, vai facilitar para mim, porque devido ao serviço, muitas das vezes eu saio de casa Não, 2 horas da manhã, chego 6 horas da noite, muito corrido. não, tudo bem, não tem problema nenhum, não, pode mandar. Igual, lembra isso que eu falei, pode fazer no computador, pode fazer na mão e tirar uma foto legível para poder ver, corrigir, mandar por imagem, PDF, a critério de vocês, certo? Esse aqui não tem exigência de formato de arquivo, não. Ok, tudo bem. Deixa eu te fazer mais outra pergunta. O senhor vai falar da SAP 2, do contexto 2, da atividade 2 hoje ou não? Ó, se vocês quiserem deixar para fazer essas 2 atividades, ou se vocês quiserem que eu já fale dela, não tem problema. Eu estava pensando em deixar para a próxima aula. Eu prefiro Por na mim, não tem próxima. Pode ser? Então, pô, eu deixo na próxima, não tem problema. Vê aí votação aí, vê o que o pessoal acha.
Como é que é, pessoal? Vocês querem que fale? Qualquer coisa eu deixo para a próxima aula. Eu prefiro na próxima. É muita informação. Não, eu também, como diz, eu penso mais ou menos da mesma forma. Porque tem muita coisa, ainda mais essas duas atividades aí, né? Eu deixo para a próxima aula, certo? Por mim, ok. Certo. Então, pessoal, mais alguma dúvida aí, algum questionamento? Bom, pessoal, então vou encerrar então a aula, certo? Só lembrando que eu vou deixar essa aula ela está gravada, deixar ela disponível lá para vocês poderem consultar, inclusive os demais colegas que não puderam participar, ok? E se tiverem surgindo dúvidas também na execução das SAPs aí ao longo da semana e dos dias, só entrar em contato comigo aí, ok? Professor, Pode falar. uma sugestão era avisar a aula, tipo, ou na parte da manhã ou um dia antes, porque daí daria para todo mundo se organizar para poder assistir. Eu também concordo. Não, tudo bem. Vou organizar isso aí melhor e fazer para melhorar, deixar da melhor forma possível aí, certo? Fazer Então isso tá. aí. Então, peço desculpa também se não foi a tempo aí. Não, tranquilo. A primeira eu perdi porque foi avisado em cima da hora. Mas beleza, professor. Muito obrigado. Por nada aí, pessoal. Então, desejar a vocês aí uma boa noite e uma boa semana, certo? E fiquem todos com Deus. Falou, obrigado. Boa noite. Obrigado.